Olá, pessoal, aqui é o professor Marcos Aurélio, professor de Química, tudo bem? Satisfação em revê-los, tá? Nós vamos corrigir hoje a segunda semana do PET, volume 3, da Secretaria do Estado de Minas Gerais, Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais, do segundo ano, tá? Então, é isso mesmo que você está procurando? Segundo ano, segunda semana, tá? Então, bora lá, vamos corrigir. Bom, antes da gente começar as correções, é importante a gente ressaltar algumas coisinhas importantes, né? Nós vamos estar estudando essa semana a teoria das colisões, tá? Pessoal, é muito importante. Às vezes a gente pensa que a reação química ela vai acontecer assim do nada, né? Do nada aconteceu a reação química. Não, não é do nada, tá? Existem algumas condições para que ocorram as reações químicas, tá? E a gente tem que observar essas condições, tá? Quais são essas condições, professor? A primeira condição para que ocorra uma reação química é que os elementos tenham afinidade química entre eles, né? Não adianta nada um elemento que não tem afinidade, que ele faz uma ligação química. Não vai fazer, né? A repulsão vai ser maior do que a atração, então não vai acontecer a reação química, tá? Uma outra condição que é o contato entre os reagentes. Eles têm que entrar em contato, realmente se encostarem, né? Um chegar pertinho do outro para poder acontecer a reação química, tá? Então aí que a gente chama a tal da teoria das colisões, né? Então, os elementos eles têm que estar em contato um com outros, tá? E essas partículas, elas têm que fazer o quê? Um choque, que a gente chama de choque efetivo. O que é o choque efetivo, professor? Seguinte, as partículas têm que possuir energia, tá? Uma energia cinética, a energia que vai fazer essas partículas se movimentarem dentro de algum sistema que vai estar acontecendo a reação química, tá? E esse choque, ele tem que ser energeticamente, né, favorável, tá? E eles têm que ter o quê? Uma boa orientação. Ou seja, não adianta nada, né, a gente ter um choque super energético, super forte, né? Vamos pensar assim, os elementos bem fortes, assim, batendo um no outro, mas que aquele elemento que precisa reagir com o outro, ele não vai, ele não encosta um no outro, tá? Então a gente vê aqui a situação A, né? Olha só, um choque efetivo, eu tenho aqui, ó, uma molequinha aqui, ó, batendo aqui só de um lado aqui, não vai acontecer reação química, né? Não vai acontecer, os dois vão embora. Olha a situação B que interessante, né? Ele bateu aonde ele precisava bater, que é no azulzinho aqui, ó. Ele bateu no azulzinho, aconteceu reação química, né? E vira aqui o produto, né? No terceiro quadrinho aqui. Então, ou seja, o choque, a orientação tem que ser bem realizada, tá? Bom, e aí eu falei assim, professor, mas aí eu falei anteriormente, né? Que tinha que ter uma energia necessária, né? É o que a gente chama de energia de ativação. Tá? Não adianta nada ter o choque efetivo, mas eu não ter o que? A energia suficiente para que esse choque faça que realmente ocorra a reação química. Tá? Então, olha só, a energia de ativação é o quê? É a energia que faz ativar as moléculas, né? Para levá-las a uma situação que possa haver uma reação química, né? Durante as colisões, existe quebra de ligações e consequente rearranjo dos átomos, realizando novas ligações químicas. Tá? Então, a energia de ativação é a energia necessária para quê? Porque ocorre reação química. Tá? E quando está acontecendo, né, essa energia de ativação, esse choque efetivo, tem uma parte do processo que a gente chama-se complexo ativado. Tá? Esse complexo ativado ele é um complexo energético, tá? Que normalmente vai ter uma energia superior à energia do próprio sistema. Tá? E aí, depois que ocorre a ligação química, essa energia ela é, de alguma forma, ela é dissipada. Tá? Então, olha só, né? Aqui um exemplo, por exemplo, ó, o O3 ligando com o NO, né? Então, eles vão lá chocar, olha só, a energia de ativação, ela subiu, né? Eu tinha uma energia inicial aqui, tá certo? Eu tinha uma energia inicial, energia que subiu para quanto? Ó, 9,6 kJ a mais do que a energia inicial do meu sistema, né? E aí, depois que aconteceu a reação química, essa energia, né, e do próprio sistema aqui, nesse caso, ela foi dissipada, né? Que aqui, ó, energia alta, energia baixa. Energia aqui é maior do que aqui, né? Inclusive aqui, ó, ΔH de menos 200. Nós vamos ver o que é isso, né? Menos 200 ainda aqui para frente. Então, aproveitando, né? Aqui,
ΔH menos 200, eu já conto para vocês o que é uma reação exotérmica, né? Reação exotérmica é o quê? Aquela reação que libera energia, tá? Nesse tipo de ligação, as moléculas iniciais, ou seja, os meus reagentes, têm maior energia, né, do que os meus finais, pois existe aqui uma liberação de energia. Então, olha só, esse gráfico aqui é um gráfico de reação exotérmica, que ó, os reagentes têm mais energia que os produtos, né? Quando vai acontecer a reação química, eu tenho lá a energia de ativação, complexo ativado, né? Bateu, liberou energia, mas a energia ficou menor do que a dos reagentes. Então, essa é uma reação exotérmica, né? Reação exotérmica, ela vai ser sempre representada pelo ΔH, né? Que é a variação de energia negativo, tá? Então, ΔH negativo, reação exotérmica, tá? E a reação endotérmica é o quê? É uma ligação que absorve energia. Nesse tipo, as moléculas iniciais têm menor quantidade que as finais, né? Ou seja, começa a reação química, ó, os produtos têm baixa energia, mas aí, energia cinética, complexo ativado, que lá, confusão, né? Ativei lá, cheguei na energia para fazer a reação química, energia alta, né? Mesmo assim, dissipou energia, mas a energia final ainda ficou maior do que a energia inicial, né? Então, isso aqui teve que uma absorção de energia. Os produtos finais, né, têm mais energia do que os iniciais, né? Neste caso, o ΔH é positivo, ΔH é maior que zero. Uma reação endotérmica, uma reação que absorve energia. Tá importante, gente. Quando a gente fala aumento de energia, a gente pode pensar em temperatura. Pode pensar em temperatura, tá? Toda reação química, independente se ela é endotérmica ou exotérmica, um aumento da temperatura, eu facilito com que a reação química ocorra. Né? Por quê? Porque eu vou estar chegando num complexo ativado de forma mais rapidamente. Tá? Porque o que é temperatura? Né? Temperatura é energia cinética do próprio sistema. Né? Então, se eu aumento a energia cinética, eu aumento o choque efetivo, eu alcanço mais rapidamente a energia de ativação, né? E aí eu faço minha reação química mais velozmente, tá? Importante, né? A energia de ativação, ela tem que ser entendida como o quê? Como uma dificuldade, uma barreira, tá? Sem alcançar a energia de ativação, gente, não acontece reação química, tá? Enquanto essa energia ela não é superada, não acontece reação química. Ao passo que quanto menor ela for, maior vai ser o quê? A velocidade mais rápida vai ser a minha reação química, tá? Fatores que influenciam, né? A superfície de contato. Quanto maior a superfície de contato entre os reagentes, maior será a velocidade da reação. Os reagentes, né? Quando eu falei, eles têm que ter uma certa afinidade, né? Então, isso é importante, né? As reações exigem rompimento de ligações e elas tendem a ser lentas na temperatura ambiente, né? Reações entre íons, por exemplo, elas são mais rápidas do que as moléculas maiores, né? Compostos inorgânicos, normalmente, têm velocidade de reação mais rápida do que as moléculas orgânicas, tá? E a temperatura? Um aumento de temperatura aumenta a velocidade de qualquer reação química, sendo endotérmico ou exotérmico. Por quê? Porque eu vou alcançar mais rapidamente meu complexo ativado, tá? Então, vamos para as questões. Em relação ao gráfico de energia em função do desenvolvimento de uma reação química hipotética, faça o que se pede, né? Então, tem um gráfico aqui, tá? E ele pede para a gente aqui, ó, calcule o valor e a unidade da medida de energia de ativação e o ΔH. Então, vamos lá, gente, olha só. Primeira coisa, a unidade, que é o mais fácil. Só vir no gráfico aqui, ó, quilojoule por mol, tá? E a energia de ativação é 13 kJ por mol. Por quê? Aqui, ó, eu tenho aqui o inicial, não sei quanto que é o inicial, não sei, né? Não sei quanto que é essa energia inicial, mas eu sei que é o seguinte, para que eu alcance o complexo ativado, eu preciso de quê? De 3 kJ de energia. Então, beleza, 3 kJ de energia, tá? E agora, e o ΔH, professor? Como é que eu calculo? Eu sei que, olha só, daqui até aqui são 25, né? Mas eu não sei quanto que é daqui até aqui. Daqui até aqui eu vou chamar de X, né? Que é o meu ΔH inicial, tá? Então, qual que é o cálculo, né, do ΔH? É a final menos a inicial, tá? Então, vamos lá. A final é quanto? 25, que é isso tudo, menos 13, né?
25 menos 13. Essa é a final. E a inicial é x. Eu não sei quanto que é. Então, olha lá. ΔH vai ser quanto? 25 menos 13 menos x. Tá? Então, vai dar 12x menos x, né? Quilojoule por mol. Neste caso aqui, né? Esse valor aqui, como ele é maior, né? Eu vou ter um ΔH negativo. Tá? Eu vou ter um ΔH negativo. Tá certo? Essa reação é uma reação o quê? Ela é uma reação exotérmica, tá? Não tem como saber o valor, por quê, gente? Porque eu não tenho esse valor aqui, né? Eu não tenho esse valor aqui. Não tem, então não tem como eu saber o valor, tá? Então, a gente vai ficar nessa expressão aqui, 12 menos x, tá? Porque a gente precisa saber qual que é esse aqui, que a gente não sabe, né? Porque aqui, ó, você pensar bem, aqui o zero é aqui, então eu não tenho esse valor aqui e nem tenho esse valor aqui, qual que ficou? Eu tenho só a variação, né? Então, fica em dúvida isso aqui, né? Qual que é o x aqui dessa nossa questão. Questão 2, né? Escreva o que a energia de ativação significa dentro da teoria das colisões, né? Como eu falei, né, gente? Energia de ativação é o quê? É uma barreira, né? Sem alcançar a energia de ativação, eu não faço reação química. Então, assim, teoricamente, o que eu posso falar? Que energia de ativação é a energia necessária para ativar as moléculas, para levá-las a uma situação em que possa haver reação química, né? Durante as colisões, existe a quebra de ligações e consequente rearranjo dos átomos, realizando novas reações químicas, tá? Então, só para a gente ilustrar, né? Então, a energia de ativação é essa energia aqui. Sem ela, ela é uma barreira para que ocorra a reação química. Ok, ok? Questão 3, né? A taxa de desenvolvimento de uma reação, também conhecida como rapidez de uma reação química, depende, né? Então, são algumas afirmações aí que o exercício traz para a gente, sobre a velocidade, sobre a taxa de desenvolvimento de uma reação, né? De que depende? Do número de colisões entre as moléculas? Da energia cinética das moléculas envolvidas na reação? Se as moléculas formam produtos em poucas etapas? Vamos lá, vamos analisar. Do número de colisões? Certo. Para ter reação química tem que ter o quê? Colisões, teoria das colisões. Energia cinética? Sim. Para ter energia de ativação tem que ter o quê? Energia cinética. Então, a 1 e 2 está certo. Agora, a terceira, se as moléculas formam produtos em poucas etapas, isso pouco importa, né? A gente pode ter reações químicas aí de 1000 etapas, por exemplo, né? Isso não vai importar, né? Então, as alternativas corretas são alternativas 1 e 2, tá? Questão 4, essa é uma questão aí bem bacana, né? Assinale verdadeiro ou falso, né? E aí nós vamos justificar se a alternativa for falsa. Então, vamos lá. A primeira. O oxigênio do ar é responsável pela deterioração do suco de laranja? Sim, verdadeiro, né? A oxidação, né? Verdadeiro. Ao duplicar a concentração dos reagentes em uma reação não elementar, a velocidade diminui? Falso, né? Falso. Ao duplicar a concentração dos reagentes em uma reação não elementar, a velocidade diminui. Pelo contrário, né? Quanto maior a concentração dos reagentes, mais rápida a minha reação vai acontecer, né? Então, isso é falso. O terceiro aí, né? O aumento da energia em uma reação aumenta as chances de colisão efetiva. Verdade, né? Vocês viram que a gente falou lá na última? Sempre em que eu aumente, né, a temperatura ou a energia de um sistema, eu facilito qualquer reação química de acontecer, independente se é endotérmica ou se é exotérmica. A geladeira é um equipamento útil para retardar a velocidade de reação dos alimentos? Sim, inclusive foi uma inovação muito grande para o mundo, né? Antigamente usava o quê? Por exemplo, para conservar a carne? Sal, né? Para evitar a deteriorização. Palavra difícil, né? E, uma batata é cozida mais lentamente em pedaços do que inteira. Falso. Por quê, gente? Olha só, pensa bem. Quando eu pico a batata, né, eu aumento a superfície de contato da água com a batata. Ao passo que se eu colocar a batata inteira, eu vou ter só um contato, só na parte externa. Quando eu pico ela, todas aquelas partes que estariam
né, internas da batata, elas têm contato com a água, por exemplo, então eu cozinho ela de forma mais rápida. Ok, pessoal? Fique aí a correção, qualquer dúvida, põe aí nos comentários aí do vídeo, né? Abraços e tchau, tchau!